Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao encontro com o Ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Este evento é uma iniciativa do setor produtivo mineiro, aqui representados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, Associação Comercial e Empresarial de Minas, ACEMINAS, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, FEComércio, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, FEDERAMINAS, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, CDL-BH, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, OSENG, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, FCDL-MG, Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais, FETSENG, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, CIENG, Cicobi Credifieng, Cicobi Crediminas. Informamos que este evento está sendo transmitido pelo canal oficial da FIENG no YouTube. Agradecemos a presença de todos os nossos convidados, entre eles, Subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Minas Gerais, senhor Felipe Atier. Desembargador do Tribunal de Minas Gerais, Rogério Medeiros Garcia de Lima. Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, CODENGE, o senhor Tiago Toscano. Vice-prefeito de Albertina, senhor Antônio Marcos Bergamin. Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, senhor Renato Teixeira Brandão. Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Braulio Lara. Vereador da Câmara Municipal de Matozinhos, Carlos Henrique Santos de Oliveira. Presidente do Mercado Central, senhor Ricardo Vasconcelos. Agradecemos também diretoria das entidades de classe, autoridades federais, estaduais e municipais, empresários, imprensa. Agradecemos também a todos que estão online neste evento. Ao palco, convidamos o Ministro de Estado da Economia, senhor Paulo Guedes, acompanhado dos anfitriões, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, senhor Flávio Rosquey, secretário de Estado da Fazenda, senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, representando o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Senhoras e senhores, convidamos também ao palco o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, FEComércio, senhor Nadim Elias Donato Filho. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, o senhor Antônio Pitangui de Salvo. Presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, FEDERAMINAS, senhor Valmir Rodrigues da Silva. Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, CDL, o senhor Marcelo de Souza Silva. Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, OSENG, o senhor Ronaldo Escucato. Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas Gerais, FCDL-MG, senhor Frank Sinatra Santos Chaves. Presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais, FETSENG, o senhor Sérgio Luiz Pedrosa.
Presidente do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, CIENG, senhor Fausto Varela Cansado. Deputado Federal Diego Andrade. Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, senhor Fernando Passalho. Primeiro vice-presidente da mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual Antônio Carlos Arantes. A deputada estadual Ione Pinheiro. O deputado estadual Dalmo Ribeiro. Membro do Conselho Estratégico da FIENG, Eugênio Matar. Senhoras e senhores, para as boas-vindas, representando todo o setor produtivo mineiro, ouviremos o presidente da FIENG, senhor Flávio Rosqui. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença do ministro Paulo Guedes, nosso ilustre convidado na manhã de hoje, que vai fazer aqui um pequeno resumo de todo o trabalho feito pelo governo federal e também uma análise das perspectivas futuras para a economia brasileira. Eu gostaria de agradecer meus colegas do Fórum de Entidades de Minas Gerais, que estão aqui anfitrionando o evento e mobilizaram juntamente conosco esse público extraordinário de empresários aqui presentes hoje. Então, agradeço em nome do Fórum a presença de vocês. E eu gostaria de falar algumas palavras a respeito do extraordinário trabalho que vem sendo feito pelo governo federal e pelo Ministério da Economia. Nós, empreendedores, temos sempre gritado, clamado no Brasil por uma melhora do ambiente de negócio, né? Infelizmente, na nossa sociedade, ao longo dos anos, se colocou uma mentalidade de que o empreendedor estava aqui para extrair recursos da sociedade, para explorar a sociedade. Isso foi, de certa maneira, minando a capacidade da atividade empresarial. Havia um discurso político que demonizava a atividade empresarial. E, com a chegada desse governo, esse discurso começou a ser desconstruído. E, juntamente com o apoio das entidades de classe. É muito importante resgatar o papel do empreendedor. E esse governo tem resgatado o papel do empreendedor, esse governo tem valorizado a atividade empreendedora e mostrado para a sociedade que não é o governo que gera riqueza. Quem gera riqueza é o empreendedor. Quem gera riqueza é o aumento de produtividade. Quem gera riqueza é a inovação. Quem gera riqueza é a nossa ação coordenada em prol da sociedade. E é muito importante que a gente continue com esse processo. E esse trabalho as entidades aqui em Minas Gerais têm feito. Nós temos tido sorte de ter o governador Zema aqui, com a mesma pegada. Está aqui o secretário da Fazenda, que assumiu um estado quebrado e que não aumentou um único imposto. Eu quero aqui, se tiver algum empresário que teve uma carga tributária aumentada aqui em Minas Gerais, que levante a mão. Não houve, o governador Romeu Zema, mesmo pegando um estado falido. Se fosse uma empresa, teria ido para a falência imediatamente, não aumentou um único tributo, não cedeu o discurso fácil. Não cedeu o discurso fácil de aumentar tributos para sanear as contas públicas. Fez o trabalho mais difícil, que é o corte de despesa, que é a eficiência, que é procurar a competitividade também no serviço público, e que, mais ainda, é fazer com que o setor privado prosperasse, crescesse,
para que aí a arrecadação aumentasse, não com o aumento da carga tributária, mas com o aumento da atividade produtiva. E depois de 4 anos, nós estamos colhendo efeitos dessa política. Então, é hora de mostrar para o Brasil que pode ser feita política social, sim. Não é política econômica que atende empresário, não, porque os empreendimentos geram emprego, os empreendimentos geram renda, eles enriquecem a sociedade como um todo. Esses empreendimentos são fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia e são fundamentais para a melhoria social. E isso já está sendo sentido em toda Minas Gerais e também no Brasil. Aqui nós somos duplamente felizes, que nós temos um governo estadual com a mentalidade e o governo federal com a mesma mentalidade. Então, a gente está tendo esse efeito somado, cumulativo. E, com certeza, Minas Gerais vai crescer mais que a média brasileira, como tem crescido nos últimos anos, em função dessa dupla felicidade. E eu não poderia deixar de reconhecer aqui tanto o diálogo que a gente teve no governo estadual, mas também no governo federal, em todos os momentos, durante esses 4 anos de governo. Nós temos sido ouvidos, as sugestões têm sido acolhidas por equipes eminentemente técnicas, mas também com sensibilidade política. E eu não gostaria também de deixar de dizer aqui, na pessoa do deputado federal Diego Andrade, que é o líder da bancada mineira no Congresso Nacional, o excelente trabalho que os deputados mineiros têm feito em prol de Minas Gerais. Em nome dele, agradeço aí a todos os políticos. Em nome dele, agradeço a todos os políticos que têm procurado melhorar o nível de renda e o nível socioeconômico dos mineiros. Então, eu não vou me alongar mais, porque todos vieram para ouvir o ministro Paulo Guedes. Novamente, agradeço a presença de todos e desejo ao ministro aí muito sucesso, que continue tendo energia para transformar a economia brasileira ao longo dos próximos anos. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora o secretário de Estado de Fazenda, representando o governador Romeu Zema, o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Paulo Guedes. Agradecer a presença aqui em Minas. Também falar da parceria que a União tem tido com o Estado de Minas Gerais. Agradecer ali pessoalmente. Quero reiterar aqui para o público tudo o que possível a União pode, o que a União está podendo fazer para o Estado de Minas, ela tem feito. O ministro Paulo Guedes tem sido um interlocutor muito importante nesse processo. Agradecer ao Flávio, em nome de todas as federações, agradecer ao Flávio a oportunidade de falar um pouco aqui com relação a uma fala dele. Eu quero puxar essa fala. O governador, ele sempre teve como visão que o Estado tem que servir a sociedade, não a sociedade servir ao Estado. Ele tem isso como mantra, Quando o governador, quando ele me convidou para participar do governo, ele colocou, olha, você arruma o caixa, simplifica a vida dos empreendedores, dos contribuintes, e eu não aceito aumento de imposto. Isso, para um secretário de Fazenda, é uma dificuldade, principalmente num Estado quebrado, literalmente quebrado, em função do último governo, antes do governador Zema, que deixou realmente em frangalhos as finanças do Estado. E, em cima disso, com muita resiliência, muito trabalho, o governador é um trabalhador incansável, sábado, domingo, de noite, de madrugada, ele está a todo momento antenado com as necessidades da sociedade mineira, e é isso que ele passa para os seus comandados, e é isso que a gente tenta fazer. Trabalhando muito, acho que o governo tem mostrado que tem evoluído, a gente conseguiu colocar as contas em dias, apesar de muitas pessoas acharem que não, mas sim, o Estado de Minas resolveu bastante do seu legado, precisa ainda
resolver algumas questões. O regime de recuperação fiscal, qual o ministro Paulo Guedes tem nos ajudado nas discussões, a gente entende que ele é importantíssimo para o Estado de Minas, para, sim, resolver de forma estrutural o seu problema de endividamento, que hoje é um Estado super endividado. Então, não vou demorar muito, eu só queria agradecer e colocar que, realmente, o Estado de Minas quer crescer, mas de forma, não o governo de Minas, mas o Estado de Minas quer, através do seu governador, que ele cresça cada vez mais, atraindo investimentos e gerando emprego, que é isso que está na cabeça dele nesses próximos 4 anos. Gerar emprego é a melhor coisa para a sociedade mineira, é a geração de emprego. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para a apresentação sobre o cenário econômico nacional, convidamos o ministro de Estado da Economia, o senhor Paulo Guedes. Eu estou de volta para casa. Eu cheguei a Belo Horizonte com 3 anos de idade, morei na rua Eduardo Porto, ali do lado do Colégio Loyola, um prédiozinho antigo, até hoje está lá, chama Quitandinha. E depois meu pai conseguiu fazer uma casa na antiga Vila Bicalho, que se dividiu entre Barroca e Andrade Gutierrez. Eu morei ali na rua Ludiero Dolabella, que hoje é chamado Barroca. Durante muito tempo tomei o ônibus lá. Você vê como era seguro viver naqueles tempos. Eu devia ter o quê? 7, 8 anos de idade, eu tomava o ônibus chamado Vila Bicalho, lá na rua Ludiero Dolabella, vinha subindo até o grupo Pandiaca Lógeras. Está lá até hoje, não é? Eu fui alfabetizado lá pela professora Dona Pura. Me lembro dela, me alfabetizou. E escola pública. E fui embora para a vida. Saí daqui com 22, 23 anos. Terminei ali na Rua Curitiba, passei na frente da faculdade, o UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Passei ali agora na frente. Me casei aqui, meus irmãos nasceram aqui, e depois fui embora. Aí fui embora, fui estudar lá fora, voltei, venho de vez em quando ver família aqui, não é? A família da minha esposa é toda daqui. Então, eu realmente me sinto em casa aqui. Eu realmente me sinto em casa. Estou muito feliz com o convite do presidente Flávio Rosque. E eu queria, então, registrar, nesse primeiro momento, a minha felicidade de estar em Minas. Gratidão por tudo que eu vivi aqui, os bons amigos que eu fiz, os meus estudos aqui. Então, estou muito feliz. No momento em que tem essas crises todas, essa briga toda, um momento como esse é um momento que refresca a alma, faz bem para a gente. A segunda coisa que eu queria fazer é o seguinte: não acreditem em fake news. Todo dia tem uma. As pessoas que não estão contentes em roubar só materialmente começam a tentar roubar o espírito, roubar a tranquilidade do cidadão, a tranquilidade da família. Não tem nenhum plano Guedes, não tem nenhum plano secreto, não tem nada. Nós temos um plano que todo mundo conhece. O que nós estamos fazendo é o que nós vamos continuar fazendo. Se nós demos aumentos para salário mínimo e para aposentadorias, pensões e benefícios, durante a tragédia e a guerra, o que nós vamos fazer agora que a pandemia foi embora? Nós vamos dar aumento acima da inflação. Então, fake news. Eles não vão dar aumento do salário mínimo, cada dia é uma novidade. Eles vão aumentar o imposto sobre a classe média porque eles vão retirar as isenções com escolas e estudo, educação e saúde. Mentira, fake news. Principalmente porque nós estamos agora uma hora boa para falar isso. Nós não estamos em Minas Gerais. O que o Tiradentes falou? Contra o quinto dos infernos. Quando o imposto chegou a 20%, o Tiradentes levantou a mão e falou: chega. Foi o primeiro a se rebelar contra o aumento de impostos. Ora, nós estamos reduzindo os impostos. Como é que nós vamos aumentar impostos? Nós estamos reduzindo os impostos. Nós vamos subir a faixa de isenção justamente para os mais vulneráveis não pagarem.
Então, nós estamos na terra do liberdade ainda que tardia. Não é? Nós estamos na terra do brasileiro que se levantou lá atrás, quando os americanos se levantaram, em 1776, contra os impostos que os ingleses colocaram sobre chá, tabaco. Naquela época, o nosso mineirinho aqui se rebelou e organizou um movimento contra o aumento de impostos. Então, nós representamos essa filosofia, a filosofia de liberdade, a filosofia de impostos mais baixos, a filosofia de liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade econômica, liberdade religiosa. É a terra da liberdade. Tem um livro de um americanista, na verdade, eles chamam de brasilianista, um americano que estuda o Brasil lá de fora, Kenneth Maxwell. O Livro de Tiradentes é o nome do livro. São os inconfidentes mineiros se correspondendo com os americanos através da embaixada em Paris. Então, a turma se reunia e mandaram as seguintes cartas para os americanos. Olha, vocês estão lutando aí contra os ingleses, né? Nós estamos lutando aqui contra os portugueses. Nós somos mais ricos que vocês. Imagina o Brasil falando isso para os Estados Unidos. Vocês têm tabaco e chá. Nós temos ouro. Olha o mineirinho escrevendo. Nós temos ouro aqui. Vocês têm tabaco, chá, nós temos ouro. Nós temos mais cabeças de gado que vocês. E nós estamos lutando contra um exército mais frágil que o de vocês, porque vocês estão lutando contra o exército inglês, que era o mais forte, era a maior potência do mundo, militar do mundo. Então, nós vamos ganhar essa guerra aqui. Por que nós não ganhamos? Porque tinha um traidor. Quem era o traidor? Devia para o imposto de renda. É o Joaquim Silvério dos Reis, estava devendo, para você ver. Então, um libertador quer ir contra o imposto, quem é que denuncia? O que estava devendo. O que está devendo imposto chega lá e fala, me dá o perdão que eu entrego todo mundo. Um traidor, um sabotador da liberdade brasileira. Pois bem, está cheio de sabotador hoje a bordo também. Eu até brinquei e falei, toda a Arca de Noé tem um pica-pau. Mesmo no dilúvio. Você está no dilúvio, você está com pandemia, você está com guerra na Ucrânia, você está tentando chegar do outro lado, tem um pica-pau a bordo, furando, para ver se afunda o barco. Tentaram fazer isso durante a pandemia, previam que o Brasil não ia fazer reformas. 1 milhão de pessoas nas ruas, em cada capital brasileira, pedindo a reforma da Previdência. Uma demonstração de maturidade da opinião pública brasileira. Enquanto isso, 1 milhão de pessoas nas ruas, na França, em Paris, contra a reforma. E eu dizia, vocês subestimam a democracia brasileira. Vocês vão ver que nós vamos fazer as reformas. Aí, no segundo ano, o PIB do Brasil vai cair 10%, 9,7% o FMI veio prever aqui. Tanto que eu mandei a missão do FMI embora. Logo depois que se confirmou que nós caímos 3,9%, o Reino Unido caiu 9,7%, a Itália caiu 8,7%, a França caiu 7,6%, a Alemanha caiu 5,6%, Japão caiu 4,5%, o Brasil caiu 3,9%. Nós caímos menos. E voltamos mais rápido. Voltamos em V. Diziam que nós íamos ficar em depressão. Os mesmos pica-pau de sempre. Erraram o tempo inteiro. O Brasil vai cair 10%, cai 3,9%. O Brasil vai ficar em depressão. O V é de virtual. Eu falava que ia voltar em V, eles diziam que é virtual. Não, voltou em V. Mas o ano seguinte não cresce, porque a gente cresceu 4,5%, saindo do fundo do poço. O ano que vem não cresce. Previram uma recessão para esse ano. Em 20, a gente afundou. Batemos no fundo do poço, voltamos. Em 21, que nós íamos cair em depressão, voltamos, 4,5% de crescimento. E esse ano, agora, previam que o PIB ia cair 1,5%, depois ia cair 0%, depois ia subir 1%, depois subir 2%, agora já estão em 2,7%. E eu avisei, vocês vão ficar fazendo revisão para cima até o final do ano. A inflação brasileira, abaixo da inflação americana. Todos os países do G7, na verdade, nós estamos crescendo mais que os 7 maiores economias do mundo, incluindo a China.
E nós estamos com a inflação, só 3 países estão com a inflação mais baixa que a nossa, que é Japão, China e Arábia Saudita. Das 20 maiores economias do mundo, só 3 estão com a inflação mais baixa que o Brasil. Então, nós estamos crescendo mais rápido. O desemprego veio de 14,9 para 14, 13, 12, 11, 10, 9, já estamos em 8,9 e descendo. Vamos chegar ao fim do ano descendo, em direção aos 8%. A taxa mais baixa dos últimos 15, 20 anos. Criamos mais emprego que Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido juntos. Soma todo mundo, não dá o que nós criamos. O Brasil virou uma máquina de geração de emprego. Nós criamos, do fundo do poço até agora, mais de 16 milhões de empregos. 8 milhões e pouco formais, mais de 7 milhões informais. Então, são mais de 100 milhões de brasileiros trabalhando pela primeira vez. 100 milhões de brasileiros trabalhando. Nunca teve tanta gente trabalhando. Então, a massa salarial, as pessoas, como é que vai ser o ano que vem? Rolaram a desgraça para o ano que vem. Tem uma rolagem da desgraça. Então, a desgraça vai ser no primeiro ano, porque não tem governabilidade, porque o presidente ameaça a democracia. Aí a gente faz as reformas. Aí, no segundo ano, o Brasil vai ser uma desgraça, o PIB vai cair, cai menos. Não vai crescer. Então, a rolagem agora foi para o ano que vem. O ano que vem, finalmente, o PIB não vai crescer. Se o outro candidato ganhar, eu acredito. Tá certo? Aí eu acredito. Se nós ganharmos, vão ser 10 anos de crescimento de 3, 3,5%, 4%. As mentiras, eles vão segurar o salário mínimo. Mentira, o salário mínimo vai subir acima da inflação, porque agora a gente superou a pandemia. As aposentadorias vão subir acima da inflação. E o funcionalismo público, que deu uma contribuição grande, porque realmente, durante a pandemia, os salários de funcionalismo tinham uma vantagem em relação ao setor privado. E, durante a pandemia, eles deram uma contribuição. Essa foi uma das razões, inclusive, que todos os estados e municípios no Brasil entraram no azul, porque nós continuamos repassando recursos para estados e municípios, além da excepcional gestão que o governador Zema fez aqui, nós ajudamos de uma forma que seria mais difícil, que era justamente ir à Assembleia Legislativa e conseguir uma interrupção de reajuste de salários. Pois bem, nós tivemos a coragem política de fazer, em tempos de guerra, o que ninguém tem coragem de fazer em tempos de paz. Quer dizer, olha, vocês estão com salários bem acima do setor privado, vocês estão em home office, vocês estão podendo trabalhar em casa, em distanciamento social, vocês têm estabilidade de emprego, vamos nos sacrificar um pouquinho pela população para a gente superar essa guerra? Imagina no meio de uma guerra, se alguém vai fazer uma greve para pedir aumento de salário. Então, no meio de uma guerra, bomba caindo para todo lado, todo mundo tem que contribuir um pouco. Tem gente que perdeu a vida, tem gente que perdeu a empresa, tem gente que perdeu o emprego. Então, dá uma contribuição para nós. E essa contribuição foi dada. Resultado, o Brasil é a única economia do mundo que pagou pela guerra em tempo real. Vocês podem bater no peito com orgulho e falar assim, nós pagamos essa guerra. A guerra está paga. A dívida PIB era 77% quando a gente chegou, ela é hoje 77%. Está tudo pago. Nós não jogamos nada para os nossos filhos e netos para o futuro. O resultado é que, enquanto eles estão no final de um ciclo longo, depois de 30, 40 anos, crescendo com a globalização, e o Brasil passou 30 anos, 2 surtos de hiperinflação, os mesmos economistas hoje que nos criticam, congelaram preços, levando o Brasil para uma hiperinflação, sequestraram ativos financeiros, naquele plano que bloqueou as poupanças, fomos para uma moratória externa e paramos de crescer. Os impostos subindo o tempo inteiro, juros muito altos o tempo inteiro. O resultado foi que o Brasil parou de crescer. Então, eu, quando era jovem, morava aqui, a memória que eu tinha, econômica, o que era?
O Brasil, a economia que mais cresce no mundo. Nós crescemos 7,3%, 7,4% ao ano, 2, 3 décadas seguidas. A maior colônia de japoneses fora do Japão. Quer achar um japonês fora do Japão? Vem para o Brasil. Quer achar um italiano fora da Itália? Segunda maior colônia está no Brasil. Os Estados Unidos primeiro, logo depois o Brasil. Terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Se você for ali no mercadinho, deve ter mais libaneses do que se você for no mercado central deles. Entendeu? Então, o Brasil era uma potência, trazia gente do mundo inteiro. Não tinha Ministério do Planejamento, não. Tinha os imigrantes chegando e industrializando o Brasil. Pois bem, o Brasil foi desindustrializado com políticas econômicas incompetentes. Juro muito alto. Endividamento em bola de neve, juro muito alto, impostos muito altos e essa atitude de preconceito contra realmente quem cria emprego, renda, inova, investe, que são os empresários, que é quem organiza a produção nacional. A produção é organizada justamente pela atividade empresarial. O nosso objetivo é criar uma imensa classe média. Quando é que um país é forte? Ele não pode ser um país todo construído. Vocês estão vendo o caminho da miséria. Existem duas estradas muito claras. Se você acredita que o governo é que é a solução e os empresários são um problema, porque estão explorando a população, esse caminho a gente já conhece. Esse é o caminho do socialismo. A gente conhece o caminho. Vê onde está a Argentina. Vê a Venezuela. A Venezuela já está na miséria. Era a segunda renda per capita mais alta da América Latina. A Argentina, que foi também, durante muitos anos, foi a quinta maior renda per capita do mundo. Teve um metrô em Buenos Aires antes de ter um metrô em Nova York. A Argentina está afundando há mais de 100 anos, exatamente por essa concepção equivocada. O socialismo divide a sociedade, porque ele divide realmente tentando empurrar para a miséria. Há uma reação conservadora, justamente a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, a liberdade das religiões, a liberdade econômica. Os conservadores reagem. E os liberais e conservadores, venceram uma eleição em 2018 com o presidente Bolsonaro. Em 2020, a centro-direita aumentou a representação no Congresso, saiu de 30%, foi para 50%. Em 2022, nessa última eleição, foi para 70%, 75%. Então, a centro-direita, os conservadores e liberais, tão fortes, são grandes. Agora, existe ainda aquela ilusão de que foi melhor no passado, comparando um período em que alguém tinha plantado antes para o outro candidato colher, da mesma forma que nós plantamos agora. Enquanto que nós tivemos praticamente 2 anos de governo, porque os outros 2 foram no combate à pandemia. E, mesmo assim, nós fizemos as principais reformas. Nós estamos reduzindo os impostos indiretos, os impostos sobre combustíveis, eletricidade, transportes, telecomunicações, produtos industrializados. O Brasil foi desindustrializado por um imposto que chama IPI. Esse é um imposto que tem que acabar. Que negócio é esse? O IPI é uma arma de desindustrialização em massa. Quer destruir um país? Quer destruir a indústria de um país que tem o minério de ferro, sai daqui das Minas Gerais, vai para o Porto de Santos, passa pelo Estreito Magalhães lá embaixo, vai para a China, vira aço, volta, chega no Nordeste 40% mais barato do que se ele sair das Minas Gerais, for para uma aciaria aqui e subir para o Nordeste. Por quê? Por causa do custo do Brasil. Saiu da fábrica, IPI, PIS/COFINS, ICMS, começa a destruição. São impostos que destruíram a indústria brasileira. Então, nós temos que reduzir esses impostos. Da mesma forma, a cabotagem. É um país que gira todo em cima de estrada
E imagina, você cobrando eletricidade quando está fazendo aço. E depois você cobrando o ICMS quando está na rodovia, acabou a competitividade. Aí você vai tentar botar num navio, é o que eu dizia, nós somos 200 milhões de trouxa e somos explorados por 6 bancos, 6 empreiteiros e 6 empresas de cabotagem. Então, nós estamos entrando na OCDE. A OCDE não só exige uma reforma tributária, impostos mais modernos, tira esse lixo, esse manicômio tributário que tem no Brasil, vamos simplificar os impostos e, ao mesmo tempo, reduzir as alíquotas e, ao mesmo tempo, eles nos impõem maior competição em cabotagem, o que é ótimo para o Brasil. Então, é importante a gente ter em mente o seguinte, nós já estamos no caminho da prosperidade. Já crescemos 4,5, vamos crescer 3, vamos crescer de novo o ano que vem. Já temos 900 bilhões de reais, são 908 bilhões de reais já contratados de investimento. Em 5G, telecomunicações, mineração, petróleo, gás natural, saneamento, setor elétrico. As empresas estavam caindo, lei de falência. A inflação subindo, Banco Central independente. Quer dizer, nós estamos fazendo as reformas uma atrás da outra, não paramos nunca. Esse ano agora pegamos um monopólio verticalizado, que também são os monopólios. Por que o Brasil está estrangulado? Porque tinha a Eletrobras e a Petrobras, 2 monopólios verticalizados. Eles controlam a geração de energia, a transmissão de energia, controlavam. E a distribuição? A distribuição já tinha sido privatizada. A geração já estava também com maior competição. A transmissão e a geração também com maior competição. Então, nós agora, ao privatizarmos a Eletrobras, em vez de ela investir só 3 bilhões por ano, que é o máximo que ela conseguia investir, ela precisava de 15 bilhões de investimento, 15,5 bilhões de investimento por ano só para manter a fatia de mercado dela. Então, o Brasil está estrangulado, não consegue crescer, porque vocês conhecem aquele negócio, né? Não faz nem sai da moita. Essa é a história do monopólio verticalizado estatal. Ele nem faz nem sai da moita. Ele fica lá na moita, ocupa a moita, ninguém pode investir, porque ele está ocupado, está trabalhando, ninguém pode investir, e, ao mesmo tempo, ele está limitado nos investimentos dele. Porque petróleo tem bastante lá embaixo. Quando houve o leilão de petróleo na Guiana, apareceram as 17 maiores petroleiras do mundo para comprar. Quando houve o nosso aqui, não apareceu ninguém. O nosso presidente teve que pedir para uma empresa chinesa aparecer no leilão. Olha só que desagradável. Por quê? Por causa do regime que era construído também à base. As petroleiras francesas criaram um regime de partilha para garantir os seus acordos com ditaduras corruptas na África. E o Brasil copiou esse sistema. Resultado, estava tudo parado há 8 anos, numa disputa para ver se o dinheiro é para estados ou municípios. Nós chegamos lá e fizemos uma sessão onerosa. Retomamos os leilões e demos o dinheiro para estado e município. Aí todo mundo, eles furaram o teto, furaram o teto. Nós furamos o teto porque é um teto muito mal construído. O teto era justamente para não deixar o governo federal se hipertrofiar. Nós acreditamos, nós somos federalistas, nós acreditamos nos estados e municípios. Os recursos têm que vir para a base. É como era nos Estados Unidos, a construção da democracia lá foi de baixo para cima, eram 13 colônias independentes, cada uma com seus hospitais, suas igrejas, suas escolas, seus exércitos e até as suas constituições. Aí, quando eles foram brigar com os ingleses, eles criaram a camada federal, depois. No Brasil foi o contrário, começou já com o rei e as capitanias hereditárias, em cima o poder. E o dinheiro até hoje não chegou lá embaixo. Por isso que nós ajudamos. Por isso que nós fizemos a Lei Candir para mandar recursos para mais Brasil, menos Brasília. A Lei Candir para estados e municípios, sessão onerosa para estados e municípios. E aí dizem que a gente furou o teto. A gente furou o teto porque o teto é mal construído. Se a ideia é reduzir o governo federal, porque o povo vive nas cidades e nos estados, se eu quiser transferir dinheiro, reduzir o governo federal, que tolice é essa de ter um teto que diz que eu estou... O teto que é para não deixar o governo crescer, quando eu quero fazer o governo diminuir, eu não posso, porque eu furo o teto. É um teto mal construído, tá certo?
é tão mal construído que o economista, não é nem economista, né, o ministro aí que estão falando que vai ser do Lula e o Meirelles, nem economista é. Então, ele... Então, ele fez um teto, passou aí 1, 2 anos falando, porque estão furando o meu teto, ele fala empolado, né? Estão furando o meu teto, estão furando o meu teto, já anunciou que vai entrar furando. Já vai entrar furando, tá certo? Então, por quê? Porque é um teto muito mal construído. No segundo ano, a mesma coisa. Doença, nós vamos deixar a população brasileira perecer? Não, nós vamos ter que transferir dinheiro. E esse dinheiro é uma ameaça ao crescimento da máquina? Não. Furamos o teto no segundo ano também por uma razão justa. Botamos até na Constituição agora. Se tiver uma calamidade pública, você aperta o botão, o teto abre e você pode ajudar a população brasileira. Resultado, as nossas despesas eram 19% do PIB. Com a doença, elas foram a 26,5% do PIB. Um ano depois, elas voltaram para 18,7% do PIB. É o primeiro governo que vai sair gastando menos do que quando chegou. É o primeiro. Governo federal com superávit esse ano. Estados e municípios, 5.500 municípios, 26 estados, governo federal, Distrito Federal, todo mundo no azul. Então, o fiscal está forte, o Brasil é um exemplo para o mundo. Nós fizemos o que eles não conseguiram fazer, subestimar a democracia brasileira. E estão tendo agora que rever. Então, ano passado, conversando com eles lá, eles diziam, o mundo vai crescer 5% e o Brasil vai cair menos 1,5%. Eu falei, vocês vão passar o ano revendo isso aí. Resultado, está todo mundo já desse tamanhozinho e o Brasil está sendo revisto para cima o tempo inteiro. E vai continuar assim, porque eles estão no final de um longo ciclo e nós estamos só no início. Nós estamos chegando da clínica de reabilitação. Todo mundo forte, arrumadinho, sem beber, todo mundo emagreceu, praticou esporte. Nós estamos chegando, e chegamos num baile funk, 3 horas da manhã, todo mundo bêbado, e a polícia chegou dando tiro. Vocês vão ver, esse ano é só o choque de realidade. Eu acabei de voltar de Washington, passamos uma semana lá conversando sobre o mundo. É o choque de realidade. Eles estão tendo um choque de realidade. Estão todos entendendo agora que estão com um problema profundo. Dormiram ao volante. Já acordaram na ribanceira, lá embaixo. E eles estão dormindo ao volante, se congratulando. Estamos muito bem. Cuidado, hein, as economias emergentes, como o Brasil, muito cuidado, vocês. Eu dizia, olha, cuida de vocês, porque nós sabemos cuidar de nós. Cuide de vocês. Aí eu estou preocupado, vocês estão dormindo no volante. Nós é que estamos preocupados, porque vocês vão fazer uma barulheira, vai ser uma confusão. E o que está acontecendo no mundo? O mundo está indo para a estagflação. A inflação subindo no mundo inteiro. Greve geral na França, falta combustível no posto de gasolina, falta produto no supermercado da Bélgica até a Inglaterra. Cai o primeiro-ministro toda hora. Vocês estão vendo na Inglaterra, né? A moça entrou, passou 2, 3 semanas, já caiu, já entrou um outro lá. Quer dizer, onde é que está a bagunça? Onde é que está a confusão? Onde é que está o perigo? É aqui ou é lá? Então, nós já estamos no caminho correto, nós já fizemos o dever de casa, nós estamos à frente deles. E nós estamos com um horizonte muito bom, porque, além desses 900 bilhões de investimentos, pelas reformas que nós fizemos nos marcos regulatórios, que eu falei antes, telecomunicações, 5G, cabotagem, setor elétrico, saneamento, além desses 900 bilhões, e por que nós temos certeza desse compromisso de investimento vai ser cumprido? Porque eles pagaram 178 bilhões de bônus de assinatura. Quer dizer, o sujeito chega e fala assim, toma aqui 150 bilhões pelo direito de me deixar investir. Ou seja, eles perdem quase 200 bilhões se não investirem. Então, é evidente que todo mundo que está ali está a sério na coisa, vai investir mesmo, deu um sinal de entrada. É uma coisa você achar que o cara pagou a entrada do carro e vai desaparecer. Não, ele vai pagar o resto do carro, porque ele vai usar o carro. Então, eles pagaram 178 bilhões de bônus de assinatura pelo compromisso de investir 908 bilhões. Tudo isso foi antes da invasão da Ucrânia. Bom,
Quando acontece a invasão da Ucrânia, eles já estavam começando a olhar o Brasil um pouco diferente. Já tinham percebido que o Brasil é uma potência ambiental, está todo mundo querendo ajudar o Brasil a preservar o meio ambiente, porque eles torraram deles todo antes, né? E agora quem tem floresta é a gente, porque nós estamos com 84% da Amazônia preservada e 67% do território nacional preservado. E eles já destruíram tudo. Então, nós estamos construindo juntos com o secretário-geral da OCDE um sistema onde o terceiro pilar é justamente o pagamento pela preservação de serviços ambientais. O Brasil tem que ser pago. Eu não preciso derrubar uma floresta. Eu não preciso, porque eles têm um plano assim, ó, quem plantar a árvore vai ganhar. Quer dizer que eu tenho que derrubar a floresta para depois plantar? É mais inteligente pagar pela preservação. A Indonésia está conosco, a Índia está conosco, o Brasil também, e o secretário-geral da OCDE já acertou esse pilar da reforma ambiental. Devem ser aí em torno de 100 bilhões de dólares ano, o Brasil deve ficar entre 15% e 20%, uns 17 bilhões de dólares ano. Isso são quase 100 bilhões de reais que o Brasil vai receber para preservar o meio ambiente. Isso é extraordinário, isso é muito bom, isso vai criar todo um eixo de bioeconomia, economia sustentável para o Brasil, que vai desde a preservação da floresta amazônica até o saneamento urbano com os resíduos sólidos, lixo, né, esse plástico, essas garrafas de plástico, fica tudo. Nós já fizemos um programa de logística reversa, onde o catador de lixo, que é o agente de preservação ambiental agora, está recebendo bônus. As empresas agora estão fazendo o seguinte, olha, em vez de eu jogar fora a garrafa, o lixo, esse troço todo, e depois ser descartado lá longe, vamos fazer a logística reversa. Essa garrafa de plástico volta e eu consigo limpar, reutilizar na própria indústria. Então, esses agentes, na verdade, que são hoje catadores de lixo, eles estão sendo promovidos a agentes de logística reversa. Então, a empresa vai pagar um adicional para eles poderem tratar disso separando. Em vez de ficar aquele lixo todo lá sendo queimado, não, separa as garrafas de plástico, separa isso, separa aquilo, devolve para a empresa. Então, nós estamos fazendo esses programas. Além disso, o CPR Verde, Certificado de Produção Rural. Você já preserva, pela legislação ambiental, que é muito forte no Brasil, você já preserva 60%, 70%, às vezes 80% da sua área. Só que você não recebe nada. Então, agora vai receber. Você vai receber, o poluidor vai pagar ao empresário rural que mantém aquela terra preservada. Quem faz isso? Os certificadores. Também são agências privadas que vão ficar certificando. Você vai lá uma vez, 2 vezes por ano, certifica, não, está tudo realmente preservado, renova o certificado, ele recebe no ano seguinte, de novo, esse crédito. Então, nós estamos cuidando disso com muito cuidado, com muito carinho, todo mundo trabalhando de manhã, de tarde, de noite para isso. Nós não temos tempo para ficar contando mentira na televisão, feito eles contando, dando notícia errada. Então, o Brasil já vai receber esses 900 bilhões, já era um gigante reconhecido nessa dimensão ambiental, mas com a invasão da Ucrânia pela Rússia, ocorreu um grande choque, principalmente na Europa, um choque de reconhecimento pela importância do Brasil para a segurança alimentar do mundo e a segurança energética, particularmente da Europa. Então, o que está acontecendo? Eu percebi, eu antigamente chegava na reunião, chegava com capacete, escudo, chuteira, tornozeleira, para apanhar 10, 15 minutos, brigar, no final, sair empatado, pelo menos. Agora não, agora tem um tapetinho vermelho, tem um tratamento de luxo, tratamento VIP, porque eles estão percebendo o seguinte, o Brasil é muito sério, enfrentou a doença melhor do que eles, vacinou nós vacinamos mais do que a maior parte dos países lá fora, vacinamos plenamente toda a população, voltou todo mundo para o trabalho, a economia está andando forte de novo, somos importantes do ponto de vista de preservação ambiental. E agora eles descobriram que o Brasil é o país não só com a matriz energética mais diversificada, mas também a mais barata e a mais limpa. Então, o Brasil tem desde o petróleo, que é a energia da economia cinza, da economia do passado,
pela transição, que é o gás natural, até a mais limpa, que era a hidrelétrica, e agora chegou a solar, e chegou também a eólica. E eles descobriram que, por exemplo, o custo de implantação de uma torre de energia eólica no Brasil, no Nordeste, particularmente no Nordeste, isso é importante, porque o Nordeste, que era uma região fragilizada econômica e socialmente, ela vai ter sua redenção agora. Porque o que acontece? Uma torre colocada no Mar do Norte, e isso quem nos diz são as próprias empresas dinamarquesas, as empresas espanholas, francesas e alemãs, elas nos dizem, olha, para fincar uma torre no Mar do Norte é um mar profundo, no Brasil é um mar raso, você pode ir até 20, 25 quilômetros da costa, é relativamente raso. Então, o custo de implantação da torre é barato, você não precisa botar tão profundo quanto num mar turbulento. E, da mesma forma, os ventos também são muito turbulentos. Os ventos são turbulentos. Eu estou pensando aqui no meu S de Minas, que não sai. Eu nasci no Rio, mas o meu sotaque dos ventos turbulentos ficou para o resto da vida. As pessoas não acreditam que eu nasci no Rio de Janeiro. Como os ventos são muito turbulentos, o custo de manutenção também é muito caro. É caro fincar a torre e é muito caro o custo de manutenção, porque o vento está batendo de um lado, aquele coletor fica rodando numa direção. Aí, de repente, o vento interrompe e vem de outro lado. Então, aquilo tem que ser uma estrutura flexível para virar e começar a coletar de novo do lado de cá. No Brasil, é de manhã, de tarde, de noite. Você vai ao Nordeste, é de manhã, de tarde, de noite, numa direção só. E com velocidade constante. Então, pode ver, qualquer um de nós que for lá, Rio Grande do Norte, Ceará, chega a qualquer estado desse e olha, você tem lá, às vezes, 10, 12, 14 torres dessas, fixadas, por enquanto, na costa, mas elas podem ser fixadas agora no oceano, e com uma velocidade regular. Aquilo fica girando de manhã, de tarde e noite, de manhã, de tarde e noite, sem interrupção. Então, descobriram que o custo é muito barato no Brasil. Então, nós vamos não só ter energia mais barata, como nós vamos produzir também para eles o que se chama o hidrogênio verde liquefeito, com essa energia barata. Então, em vez de depender de 40% do gás natural da Rússia, eles podem receber o nosso gás natural e o nosso hidrogênio verde, que são energias do futuro limpas. Então, nós estamos indo nessa direção, o mundo todo está percebendo, e o mundo todo vai virar uma segunda onda de investimento. Já tem essa onda de 900 bilhões vindo, agora vem uma segunda onda, que é a onda lá de fora. Já tinha a nossa onda aqui dentro pelos marcos regulatórios, agora vem a onda de fora para dentro, que é a turma querendo energia, é a turma querendo segurança energética, e, ao mesmo tempo, segurança logística, porque não adianta ter os semicondutores em Taiwan. Amanhã tem uma guerra, ou tem outro Covid que paralisa os portos, bloqueia toda a produção do lado de cá. Ou seja, nós estamos em meio ao maior fenômeno, desde a globalização, não acontecia um impacto tão forte, que é o que a gente chama de a reconfiguração das cadeias produtivas. O cara agora sabe o seguinte, olha, ter semicondutor lá longe não funciona. Tem que ser pertinho, por segurança logística, e tem que ser com um país amigo. Quem é que está pertinho é amigo. Eu não precisava falar nada. Todo mundo já olhava para o Brasil. Pertinho e amigo é com a gente. Então, nós vamos receber esses investimentos para segurança energética, para segurança logística, e vem essa segunda onda de investimentos. Então, eu queria dizer, finalizar, e aí podemos ter perguntas ou observações, mas eu queria finalizar dizendo o seguinte, confiem no Brasil como vocês têm confiado, confiem em vocês, é o que vocês têm feito. Vocês venceram a pandemia, vocês atravessaram o desemprego, vocês saíram do lado de lá, o Brasil já está crescendo de novo. Não acredite nos pica-paus, não acredite nos sabotadores. Pegar o cara ali com a picareta, tira a picareta dele, dá um empurrãozinho nele, bota ele para o lado ali, porque nós saímos do dilúvio, nós estamos atravessando, apesar do que eles fizeram e disseram. Gente subindo em cadáver para fazer política, nós jogamos recursos para todo mundo republicanamente, e nem perguntamos para onde foi o dinheiro, mas acreditando justamente na boa política, na política com P maiúsculo. É o prefeito, é o governador que sabe para onde o direito tem que ir. A coisa é tão absurda que fizeram a CPI sobre quem deu o dinheiro. Nós demos dinheiro para eles, eles fizeram uma CPI para saber. É o contrário. E nós estamos confiando na boa política.
Nós sabemos que o prefeito ou o governador vai fazer o que for mais importante, porque ele tem que acreditar na democracia. Ele vai ser avaliado, vai ter eleições, as coisas vão acontecer. Então, não se impressionem com mentiras. É uma mentira por dia. Daqui até a eleição vai ter uma mentira por dia. Então, a mentira que nós vamos mexer no imposto de renda. Agora mesmo, eu disse lá no aeroporto, alguém, tira a mão do meu salário, tira a mão do meu salário. Eu falei, calma aí que o ladrão está chegando, ele vai ajudar você. É evidente que eu acho que quem vai ganhar a eleição somos nós. Eu estava só devendo. Eu estava só alertando a ele para que lado que ele tem que olhar. Quando pensar em segurar o bolso, botar a mão no bolso, porque tinha um prejuízo de 20 bilhões por ano nas empresas estatais. Hoje elas estão dando um lucro de 180 bilhões por ano. Então, essas empresas perdiam 220 bilhões por ano. Isso é muito dinheiro. Isso em 4 anos, 5 anos, é 1 trilhão. Isso é um absurdo o que desapareceu nessas contas. Fora as pedaladas fiscais no BNDES, que agora nós estamos despedalando, está devolvendo o que faltava. Então, nós não só consertamos as contas, como nós enfrentamos uma pandemia, vacinamos todo mundo, baixamos, foi uma operação, foi terrível durante... Às vezes a pessoa chegava e fala assim, vai tirar uma foto conosco, tal. Ri aí, ministro, ri. Eu falo, ri de quê? Eu não consegui nem rir. Hoje dá para rir, dá para brincar, sem ofensa, né? Só falei com o sujeito lá, olha, não estou querendo ofender, não, mas ele me ofendeu, falou assim, tá, para tirar a mão do meu salário, ou seja, me chamou de alguma coisa, né? Estou pegando salário de alguém, eu falei, ó, calma aí, que ladrão é para o outro lado, olha para o outro lado, não olha para cá, não, olha para o outro lado. Nós estamos fazendo o contrário, nós estamos devolvendo o dinheiro para a sociedade. Nós estamos devolvendo dinheiro para você. Agora são 220 bilhões de virada nos resultados. Estamos reduzindo os impostos, não vamos aumentar os impostos. O nosso programa é o programa do Tiradentes. Acima de 20%, a gente já chama de quinto dos infernos. Começou a passar dos 20%, a gente já fica preocupado. E estamos muito seguros de que nós estamos caminhando certo, de que o Brasil retomou a trajetória de crescimento sustentável. Não acredite no papo lá de fora, mas lá fora vai ter uma recessão, vai cair o preço da commodity, o Brasil vai... Esquece. É o cavalo que balança o rabo, não é o rabo que balança o cavalo. O Brasil é uma economia dinâmica, forte, tem a taxa de investimento indo agora em direção aos 20%, a mais alta. O maior ritmo de investimento externo também... Quebramos o recorde agora, nesse ano já recebemos 72, 73 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, quer dizer, está subindo o dinheiro de fora, como eu disse, antes mesmo de chegar a nova onda que vem por segurança energética. Então, o Brasil está bem, o Brasil vai crescer, o Brasil está firme, estamos gerando emprego, mais emprego que todo mundo lá fora. Então, não se assustem, vamos ficar firmes, falta pouco, nós vamos atravessar isso aí, e nós estamos juntos, que é o mais importante é isso. O nosso governador daqui, com o presidente, estão juntos. E Minas Gerais é que tem que fazer a diferença. Né? Minas Gerais, eu estou vindo aqui para pedir socorro para a turma aqui, falando, ó, vamos embora. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. As entidades empresariais que representam o setor produtivo do Estado de Minas Gerais desejam a todos um ótimo dia e agradecem também a presença de vocês. Muito obrigada.